Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o eclipse do dia 8 de abril. Eu não sei se vocês são como eu, mas eu gosto muito de astronomia, astrofísica, os planetas e estrelas. E agora dia 8 de abril vai ter um eclipse. Só que vai ser visível. Mas é nos Estados Unidos. Parece que é um eclipse solar. Então parece que a Lua vai ficar entre o Sol e a Terra. Porque o eclipse lunar foi agora dia 25 de março. Mas o eclipse solar então. Além disso, o Sol está em tantas atividades eletromagnéticas e tempestades solares. Então muita gente diz que às vezes o GPS ou a internet dá uma falhada. Os astrofísicos e cientistas, eles dizem mesmo que esse ano as tempestades solares estão mais ativas. E o pessoal que é astrólogo fala que esse ano é o ano de Saturno, né? Então é um ano de colheita. As nossas boas ações vão trazer boas colheitas. E as coisas que não estão muito boas têm que ser revistas. Então também é mais um desafio para a ciência, para a tecnologia e para parte da sociedade, né, dos países, reverem o que pode melhorar neste ano. E a nível individual, nós mesmos, assim. Vamos ver então como que a gente pode melhorar, né? Já que a gente está evoluindo aqui na Terra em aprendizado, a gente tem que buscar a cada dia viver melhor. Assim como deveria ser dos governantes, né? Ou seja, os governantes buscarem soluções sustentáveis para a ecologia, para o ecossistema planetário, trazendo bem-estar, né? Para os oceanos, para as florestas, natureza, sabe? E para a saúde humana também. E a tecnologia a serviço desse bem-estar. E muita gente acredita, né, em seres de outros planetas. OVNIs. Agora tem outro nome também. E eu vi alguns canais no YouTube e eles mostrando como vai ser o eclipse, né? Principalmente nos Estados Unidos. E tem um pessoal que vai vir olhar o eclipse no dia 8. Então, muitos falam que é transição planetária, né? Tem crianças muito evoluídas vindo da Terra, muito inteligentes. E nós que estamos aqui, encarnados, né? A nossa obrigação é ficar melhor. Que nós estamos tipo um teste vestibular espiritual, né? Todos nós que estamos aqui agora, essas crianças que estão vindo, que são bem evoluídas, elas já passaram o teste, né? Elas são crianças que vão melhorar o nosso planeta. Essas novas gerações. E nós temos a obrigação de evoluir, de melhorar. Eu não sei como eu falo isso, mas eu vi ali no YouTube, alguns canais que eu acompanho, o eclipse vai se dar numa faixa ali, uma cidade dos Estados Unidos. Não sei se aquilo ali é uma ilação, uma invenção, sabe? E eles falam de uma cidade onde vai passar o eclipse, mas acho que é uma área grande, né? E tem aquela coisa de pessoal que segue a Bíblia, daí do arrepender-vos, né? Arrependimento, na verdade, é uma mudança de atitude mesmo, né? Mas então, estão dizendo que essa luz solar, né, ou essa sombra, essa luz solar encoberta que vira uma sombra que bate na Terra, vai encobrir áreas dos Estados Unidos e as cidades ali se chamam Nínive, que parece aquelas cidades bíblicas lá no Antigo Testamento. Então, daquelas histórias lá de Jonas, a baleia, que ele ficou dentro da baleia uns dias, né? E o Jesus disse no Novo Testamento que os sinais de Jonas, né? Que haveria os sinais de Jonas, conclamando esse arrependimento. Teria que ver melhor isso aí, eu não me lembro. Mas eu vi num outro canal sobre isso. E, por favor, se alguém quiser acrescentar alguma coisa aqui, pode acrescentar. Eu vi também num podcast bem famoso, acho que é do Glauber, né? Mas os entrevistados eram teólogos, eles são teólogos, e eles estavam falando que no idioma original desses livros lá do Antigo Testamento, a baleia quer dizer um dispositivo espacial, uma nave. Só que na linguagem comum, nas traduções, virou baleia, né? Mas é um dispositivo aeroespacial, né? Tecnológico, né? Não é uma baleia do oceano, é uma baleia, um dispositivo tecnológico. E nesse dia do 8 de abril vai estar no céu a constelação que tem a forma de uma baleia também. E no Novo Testamento, o Jesus Cristo, ele diz que haveria sinais de Jonas, né? Interessante isso, né, pessoal? Sei lá, o que vocês acham? Deixa nos comentários se vocês quiserem acrescentar alguma coisa. O
que eu percebo, entendo, mas eu não sou teóloga, né? Só por um viés mais filosófico, espiritualista, um chamado, assim, para as pessoas se voltarem mais pro lado espiritual, fazerem a sua reforma íntima, a sua melhoria, né? Inclusive os governantes dos países. Então, eu vejo assim como um chamado mesmo, assim, um sinal mesmo para uma melhoria da humanidade, né? Para evitar que as coisas indesejáveis aconteçam, né? Até porque a natureza avisa também, quando começam a ver essas coisas, anomalias na natureza também, é um aviso para o ser humano, né? Para ele se melhorar, né? É assim que eu vejo, pessoal. Eu não vejo como uma coisa ruim, mas como um chamado. E o pessoal astrólogo fala que é o ano de Saturno, é o ano de colheita. Então as coisas boas também, a gente vai colher os frutos das coisas boas que se fez anteriormente. O que vocês acham, pessoal? Eu tenho acompanhado vários canais e diversos cientistas observam os que pegam o telescópio e observam, outros que são meio de teorias de conspiração, outros são teólogos. Inclusive um deles fala que não vai cair na internet não, nem vai faltar luz nesse dia. A NASA vai lançar projetos espaciais também para captar os sinais do que acontece na mídia de atividades solares e tal. Então é isso. Se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, deixem nos comentários. Ou façam um vídeo sobre isso. Continuando sobre o eclipse, dia 8 de abril. E da constelação, que tem a forma de uma baleia, que seria um dispositivo tecnológico, no livro de Jonas, que ele ficou ali. E também, por causa de outros vídeos e outras pesquisas científicas de arqueologia também, sobre civilizações antigas, que existiram há mais de 12 mil anos. Quer dizer, mais de 12 mil anos antes dos hebreus, né? Como esses Atlantes, né? E aqueles Sumérios. Então, provavelmente o ser humano, ele tem o DNA híbrido com essas outras civilizações. Houve uma misturança, né? De civilizações galácticas aqui na Terra. O que você acha? Acha isso maluco ou não? Gostaria de saber a sua opinião. Esses dias eu estava olhando alguns cortes do filme Star Wars, que é um filme antigo. Eu olhei quando era criança. E eles usam aquela espada com energia, né? Uma energia, assim, eles usavam os capuzes. E tinha os da sombra e os da luz, né? Tinha o Darth Vader e do outro lado o Luke Skywalker. E no fim eles... nem vou dar spoiler, né? Às vezes que eles estavam lutando em opostos, mas era a mesma família, né? A mesma família. E no caso dos Atlantes, do filme... Não, olha só. Esse filme Star Wars tem muito a ver com os Atlantes. Porque os Atlantes, a lenda deles, eles usavam de energia. Eles gostavam de usar energia, canalizar. Tanto que a lenda dos Atlantes, ela foi objeto dos estudos literários de Platão na Antiga Grécia. E agora, alguns arqueólogos, e mais especificamente o Graham Hancock, que está nas redes sociais, ele está no YouTube, e ele coloca os trabalhos dele, ele dá conferência, ele vestígios dessas civilizações antigas. Muito interessante. Então são civilizações antes dos hebreus. Então, por isso que quando no Gênesis fala ali da Eva com a serpente, aquelas coisas ali, muito provavelmente houve uma hibridização de culturas galácticas, né? Até o Adão e a Eva, acredita-se como referência a uma raça adâmica, né? Que caiu de um outro paraíso, talvez um orbe, um planeta onde eles viviam melhor, né? Era uma civilização inteira, não é somente um homem e uma mulher, aquilo ali é simbólico, e caíram aqui pra Terra, né? O que você acha disso? Porque uma humanidade não ia surgir de um único casal. Isso, na verdade, cientificamente, seria impossível. Muito provavelmente são civilizações. Só que para o povo, para as pessoas assim, que não são de academia, eles vão dizer, eles simplificam, principalmente as religiões, né? Simplificam. O que seria o conhecimento do bem e do mal. Muito provavelmente seriam civilizações com muita tecnologia. E talvez eles usassem mesmo, tivesse a tecnologia nuclear, né? Tanto que no filme Oppenheimer, ele fala, né, que ele se tornou um destruidor de mundos. Muito forte isso, né?
por causa que ele pegou, talvez, eu nem vi esse filme ainda, eu vou ver. Ele pegou o conhecimento do Albert Einstein e foi muito além e trouxe um problema, né? Porque a teoria da relatividade, para o bem, tudo bem. Mas quando é usada como para o mal, aí fica complicado. A todo momento são criadas novas estrelas, supernovas, né? Tem nomes específicos, né? Chamam de supernovas. E as estrelas antigas, muitas vezes, elas se autodestroem, né? E daí viram uma poeira cósmica, ou então se transforma num buraco negro no universo que absorve luz e matéria. Então o universo constrói e destrói para construir outras coisas no universo, né? As estrelas são destruídas, algumas antigas, né? Velhas, estrelas muito velhas. E a luz delas, quando chega na Terra, que elas estão tão longe, a luz chega na Terra depois de não sei quantos mil anos-luz, mas elas não estão mais lá. A gente vê como uma imagem do passado, aquelas estrelas, elas não estão mais lá, elas estão tão longe. E quando chega a luz delas na Terra, elas não estão mais lá. E outras estão sendo criadas, né? Que louco isso, né, pessoal? Mas é assim mesmo. Então, no caso, se houveram outras civilizações anteriores, que talvez aquele livro de Enoque ali foi retirado, né, da Bíblia, e fala mesmo de outros seres, aí isso entra num terreno muito mais de fé e religião, né? Mas os arqueólogos estão vendo ali que houve mesmo outras civilizações, né, anteriores, sabe? E muito provavelmente, então, houve essa coisa da serpente, da Eva e do Adão. Acho que houve uma miscigenação de raças, né? Raças galácticas ou civilizações diferentes que se miscigenaram ali. Porque então Adão e Eva, sendo uma civilização de um outro orbe, se a gente seguir certos conhecimentos que saem daquele simbolismo inicial da Bíblia, do livro de Gênesis, que está muito simplificado, é muito simbólico, né? Que mostra um casal. Mas se a gente for para um lado assim, de outros tipos de visão, como se fossem outros planetas mais evoluídos, e que eles tiveram que vir para a Terra, né? Porque lá eles não puderam mais ficar, porque eles estavam fazendo coisas erradas. Então caiu o paraíso para eles, né? Eles tinham conhecimento do bem e do mal. Ou seja, quando diz que comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, da árvore, né? É porque eles sabiam que estavam errando, né? Escolheram, no livre-arbítrio, escolheram errar, né? Então, eles não eram mais inocentes. Tinham que ser responsabilizados. Caíram do paraíso de onde eles estavam e vieram parar aqui na Terra. Alguns livros mais ou menos tratam esse tipo de conhecimento, como Exilados de Capela, que foi escrito por um brasileiro chamado Edgar Armond. E também outros como Chico Xavier, no Caminhos da Luz. Também tem outros livros que tratam sobre isso. De outros países também, né? Outros escritores. Só que se você for numa igreja, numa religião assim, convencional, vai ensinar, assim, bem simplificado, que foi o Adão e a Eva, falou com uma serpente, comeu uma maçã. Só que se for considerar essas pesquisas científicas que estão encontrando monolitos de outras civilizações aí pela Terra, já encontraram na Turquia também, em outros locais, e no fundo do oceano também, então a coisa é mais complicada, né? Ou seja, outras civilizações anteriores à civilização dos hebreus, né, habitaram a Terra, e talvez houve uma miscigenação mesmo. Tanto que Jesus chamou raça de víboras, era raça de víboras, provavelmente se miscigenaram, por causa que a serpente simbolizaria, muito provavelmente, civilizações sábias, com conhecimento, mas sem evolução espiritual. Tanto que, porque a serpente ela rasteja pelo solo, né? Me lembrei de algumas séries bem antigas, tipo Ver a Batalha Final, que tratava dos alienígenas. Então ele estava em corpos humanos, mas ele por baixo nos lagartos. É algo simbólico, né? Mas pode simbolizar também outras civilizações galácticas que vieram e nasceram entre os humanos, né? Diz aí pra mim o que você acha.